Bem-vindos a este guia visual. Eu serei o guia da nossa expedição às profundezas mais obscuras que a mente humana já ousou mapear. Esqueçam as exposições monótonas de fatos, tá? Esta é uma travessia teatral e, confesso, bem lúgubre pelas sombras. Vamos deixar a luz do dia para trás e caminhar lado a lado pelos horrores estruturados do abismo. A grande pergunta que paira diante de nós agora é bem simples. Nós estamos realmente prontos para cruzar os portões da dor eterna? É preciso uma coragem gigantesca para seguir por este caminho, sabe? Olhar de frente às consequências finais dos erros terrenos não é algo fácil. Então, respiremos fundo uma última vez. Certo, vamos mergulhar nisso. Antes da nossa descida, temos aqui o nosso protagonista e criador. Dante Alighieri não é só aquele poeta nascido no esplendor de Florença que acabou forçado a um exílio amargo. Ele é, na verdade, o sobrevivente original. Ele mapeou toda essa rota de danação e redenção na própria mente, transformando a dor dele e o caos político da época em uma arquitetura impecável da justiça divina. Para não nos perdermos, a nossa expedição vai seguir uma descida bem específica e progressiva. O início da jornada, os portões do inferno, o círculo da luxúria, o rio de sangue, o bosque dos suicidas, até finalmente alcançarmos a luz da esperança. Passo número 1. O início da jornada, a temida selva escura. E o passo 2. Os portões do inferno. Toda grande provação começa com aquela sensação horrível de estarmos completamente perdidos, não é? Aos 35 anos, bem no meio do caminho da vida, o nosso viajante se vê numa selva escura, assustadora e totalmente selvagem. E é exatamente nesse estado de desespero absoluto que o grande guia Virgílio surge como um farol no breu. Guiados por essa voz da razão, nós damos de cara com a entrada literal do abismo. E lá na pedra está escrito: deixai a vós que entrais toda esperança. O peso esmagador dessa inscrição é absurdo. Ela arranca violentamente qualquer conforto e decreta que cruzando este limiar não há amanhã, não tem redenção, nem apelação. É só o vazio eterno. E aí a gente para e pensa um pouco no escuro. Quem suportaria tal tormento? Dando os primeiros passos além dos portões, nós já somos atingidos por uma cacofonia gigantesca de dor. Suspiros, choros e lamentos profundos começam a ecoar por um ar completamente sem estrelas. O horror deixa de ser só uma ideia abstrata. Ele se torna uma realidade brutal, ensurdecedora. Passo número 3. O círculo da luxúria. Agora, o que é realmente fascinante e aterrorizante sobre este momento, descendo além do vestíbulo inicial, nós penetramos no segundo círculo. É aqui que os castigos físicos do submundo começam para valer. Aqui estão os que subjugaram a razão aos próprios desejos e apetites carnais. E o formato desse castigo é um furacão escuro e eterno. As almas não estão simplesmente acorrentadas, elas são incessantemente arrastadas e espancadas por ventos violentos na escuridão. É uma materialização muito brilhante de como essas paixões furiosas arremessaram essas pessoas sem nenhum controle durante a vida mortal. E girando sem parar nessa tempestade, nós vemos uma lista trágica de figuras imortais. A bela Helena de Troia, a rainha Cleópatra, o grande guerreiro Aquiles. Mas, prestando bem atenção, a gente também encontra a presença devastadora de Francesca de Rimini e Paolo. A história desse amor proibido e da morte trágica dos dois é tão dolorosa, mas tão avassaladora, que o nosso viajante simplesmente não suporta a emoção. Ele desmaia de pura piedade, caindo como um corpo morto no chão. Mas o abismo exige que a gente continue descendo. E a pergunta que fica é: se crimes passionais geram ventos tão furiosos assim, o que aguarda aqueles cujos corações foram totalmente consumidos pela ira violenta? Deixamos os amantes trágicos para trás e entramos agora no reino frio dos banhos de sangue literais. Quarto passo da nossa descida, o rio de sangue. Chegamos às margens do Flegetonte, um fosso simplesmente fervente de sangue puro. Ele é patrulhado por centauros armados com arcos e flechas que estão ali prontos para atirar implacavelmente em qualquer alma que ouse tentar emergir. Isso ilustra brilhantemente o conceito divino do contrapasso, a justiça poética. Aqueles que em vida impuseram a violência e derramaram o sangue dos outros, tiranos sanguinários como Alexandre, Dionísio e Átila, o Uno, agora estão submersos para sempre no exato elemento que eles adoravam derramar: sangue pago com sangue. Passo 5. O Bosque dos Suicidas. Com passos pesados, a nossa expedição se afasta do rio e somos jogados no meio de uma floresta muito estranha e silenciosa. Não tem folha verde por aqui.
só galhos nodosos, espinhos escuros, envenenados. O ar é pesado, profundamente doentio, e o choque chega ao seu limite absoluto com uma imagem perturbadora. São árvores que sangram e choram. Literalmente, quando se quebra um galho, escorre um sangue escuro e ouvimos palavras de dor aguda. As próprias almas estão presas dentro dessas cascas rígidas, sendo atormentadas e bicadas por aquelas criaturas mitológicas, as árpias. Como destruíram violentamente as suas próprias formas humanas lá na Terra, o corpo físico lhes é negado por toda a eternidade. Sexto e último passo. A luz da esperança. Nós seguimos porque temos que seguir, até o fosso mais escuro e gelado de todos. Lá, os piores traidores, Judas, Bruto e Cássio, são mastigados nas 3 faces de Lúcifer. E é incrível porque apenas quando a gente toca o fundo absoluto do mal, a própria geometria do abismo permite que a gente vire. O caminho para baixo se torna o caminho para cima, e a nossa subida ofegante tem início. Vamos parar para ver como isso se constrói. Olhem a magnitude desse contraste. Nós sobrevivemos às trevas claustrofóbicas, ao choro incessante, à dor do inferno, para nos prepararmos para a antítese perfeita, o paraíso. Lá em cima, o que nos aguarda é a luz ofuscante de um sol que nunca se põe, cânticos de uma beleza indescritível e a condução graciosa de Beatriz. É ela quem toma o lugar da razão e passa a nos guiar pelos mistérios celestiais. Finalmente, a nossa terrível ascensão por esses caminhos de pedra termina com o que com certeza deve ser uma das visões literárias mais aliviantes de toda a história humana. E daí saímos a rever as estrelas. É o rompimento da escuridão. Aquele primeiro vislumbre do céu noturno simboliza que o castigo acabou, que a graça divina é real e que a libertação da alma começou de verdade. Sobrevivemos às profundezas do terror absoluto juntos, meus caros acompanhantes, guiados pela mais pura arquitetura da justiça. Mas agora, sentindo a brisa da noite afastando aquele cheiro de chamas, com as estrelas cintilando como guias celestes bem acima das nossas cabeças, fica a grande questão no ar. Estamos verdadeiramente purificados e preparados para essa ascensão final em direção à luz? Pensem bem sobre isso enquanto descansam a mente dessa nossa longa e inesquecível caminhada. Até mais.